Eu juro que não queria voltar para aquela terra. Mas a herança do vô exigia, diziam os papéis do cartório. Eu, João, que tinha trocado o cerrado pelo asfalto de São Paulo há 10 anos, agora precisava assinar uns documentos. Vender o sítio do meu avô no interior de Minas. A fazenda era pequena, uns 30 alqueires de pasto e um pomar velho, mas o que pesava mesmo era o cemitério da família. Um quadrado de terra cercado de aroeiras, com 8 túmulos de pedra bruta. Meu avô sempre dizia que a alma da família estava enterrada ali. Eu cheguei numa tarde de quarta-feira, o calor da quaresma grudando a camisa no corpo. O caseiro, seu Zé, me esperava no portão de arame. Ele disse que cuidava dos túmulos. Eu descobri, depois, que ele morreu há 20 anos. A viagem de ônibus foi longa. A poeira da estrada de terra entrou pelas frestas e cobriu minha mochila. Desci na parada da Brasil, peguei carona num caminhão de gado até a entrada do sítio. O lugar cheirava capim seco e fumaça de lenha de eucalipto, um cheiro que me trouxe de volta à infância, mas de um jeito que cortava por dentro. Eu tinha vergonha de como estava alheio, de não saber mais amarrar uma cerca, de achar o silêncio esquisito. Seu Zé estava ali, parado, as mãos encolhidas nas costas. Um homem magro, pele curtida pelo sol, chapéu de palha surrado. Cumprimentou com um aceno de cabeça, sem sorrir. "Tá tudo em ordem, senhor João", disse. A voz era um sussurro rouco, como se falasse pouco. Ele me mostrou a casa grande, de reboco rachado, o telhado com musgo. Tudo parecia conservado, mas com uma conservação que não era de mão viva. Não tinha marcas de ferramentas recentes no terreiro, não tinha pegadas na terra fofa ao redor do tanque. Só os túmulos, no fundo do pasto, estavam impecáveis. As lápides limpas, sem um mato sequer, a terra dos montes alisada como por uma peneira. Perguntei a seu Zé como ele fazia. Ele só olhou para o chão. "É meu serviço", disse. E eu, na minha pressa de cidade, deixei para lá. O primeiro sinal veio naquela noite. Acendi a lamparina na cozinha. O rádio a pilha pegava uma emissora de Goiânia, mas a voz vinha cortada, cheia de chiado. Fui tomar água no copo de alumínio e vi pela janela seu Zé caminhando devagar em direção ao cemitério, sem lanterna. A lua estava cheia, mas a sombra dele. A sombra demorou um segundo a mais para se mover, como se estivesse grudada no chão. Eu fechei os olhos, respirei fundo. Canseira de viagem, pensei, o calor. No dia seguinte, resolvi dar uma olhada nos papéis do vô. Ele guardava tudo num baú de cedro no quarto de hóspedes. O cheiro de mofo e naftalina encheu o ar. Documentos de compra da terra, recibo de impostos, cartas amarradas com barbante. E no meio, uma pasta azul gasta. Dentro, o testamento do meu avô, datilografado, e uma folha solta, um certificado de óbito. O nome, José Alves de Souza Tata, 12 de agosto de 2003, há 20 anos. Eu olhei 3 vezes. O papel estava amarelado, o carimbo do cartório legítimo. Seu Zé, o caseiro, que me recebera no portão, tinha morrido 2 décadas atrás. A lamparina na mesinha piscou, como se uma corrente de ar passasse, mas as janelas estavam fechadas. Lá fora, o cachorro da propriedade vizinha, que até então latira para tudo, começou a uivar. Um uivo longo e fino que cortou a tarde quieta. Fiquei parado com o papel na mão, aquele frio de repente no estômago. Racionei, deve ser homônimo. José Alves de Souza é nome comum no interior. Mas o certificado estava na pasta do meu avô, junto com os documentos da fazenda. Decidi investigar, não falei com seu Zé. Em vez disso, fui até a cidade, uma vila de poucas ruas de terra. O cartório funcionava na sala da frente da casa do tabelião, um senhor aposentado. Mostrei o certificado, disse que estava organizando a herança e tinha encontrado aquilo. Ele colocou os óculos, examinou. "É do nosso livro." "Sim", confirmou. José Alves de Souza, falecido por causas não especificadas. Sepultamento no cemitério municipal. Perguntei se havia foto, algum registro. Ele abriu um livro grande de páginas amarelecidas. Apontou o nome. "Mas olha aqui", disse. Sua voz baixou. "Tem uma anotação à margem, caneta vermelha. Diz, enterro negado pela família. Corpo destinado a particular. O sangue pareceu parar nas minhas veias. Particular como?" Perguntei. Ele fechou o livro devagar. "Isso aí eu não sei, só tá anotado. Às vezes a família levava para enterrar em terra particular. Na época, seu avô era o responsável.
Saí do cartório com a cabeça zonza. O calor do meio-dia pesava, mas eu sentia um calafrio. Voltei para o sítio de carona com seu Galdino, um vizinho idoso. No caminho, ele puxou conversa. Seu Zé ainda está aí cuidando. Perguntou, masticando um palito. É um serviço que não acaba. Eu engoli seco. O senhor conhece ele há muito. Galdino olhou pela janela do carro. Conheci homem quieto. Mas isso faz tempo. Seu avô era muito apegado a ele. Parei. O senhor vê ele. O seu Zé, recentemente? Galdino deu uma risada seca. Eu não vou muito aí não, moço. Mas o cachorro daqui de casa, um vira-lata bravo. Sempre que a gente passa perto do seu sítio à noite, ele encolhe o rabo e geme. Nem late. Esquisito. Deixei ele na porteira e entrei. O sítio estava silencioso demais. Era a hora do vento leste, que sempre balançava as folhas do mangueiral, mas o ar estava parado. Fui direto ao cemitério. As aroeiras em volta pareciam mais densas, os galhos baixos como braços. Os túmulos continuavam limpos. Apertei os olhos, procurei por alguma ferramenta, um ancinho, qualquer coisa, nada, só a terra macia. Resolvi fazer um teste. Peguei um punhado de sal grosso da cozinha, aquilo que minha avó usava para afastar o azar. Fiz um risco na soleira da porta da casa de seu Zé, uma casinha de tijolos à parte. Depois, escondi-me atrás do paiol, onde guardavam as ferramentas velhas. A tarde foi passando, o cheiro de terra molhada do córrego subia, embora não tivesse chovido. Quando o sol começou a se pôr, seu Zé apareceu. Ele vinha do pasto, caminhando com os mesmos passos lentos. Parou diante da porta de sua casa, olhou para o risco de sal no chão, não pisou. Deu um passo para trás, contornou a casa e sumiu pela lateral. Não fez barulho, não respirou fundo, só sumiu. E o cachorro do vizinho, lá longe, uivou de novo. Eu fiquei ali, agachado, até escurecer de vez. Minhas pernas formigavam. A decisão que tomei, ali na poeira do paiol, foi de procurar Dona Mercês, a benzedeira mais antiga da região. Ela saberia. Ela sempre sabia. No dia seguinte, antes do amanhecer, peguei a bicicleta enferrujada do sítio e fui até o povoado do Córrego Fundo, onde Dona Mercês morava. O frio da madrugada do cerrado pinicava a pele. A casa dela era de adobe, com um cruzeiro de madeira na frente. Ela me recebeu na varanda, uma mulher encurvada, olhos claros que pareciam ver através de você. Contei tudo, sem rodeios, o caseiro, o certificado de óbito, o sal na soleira. Ela escutou em silêncio, as mãos nodosas pousadas no colo. Depois, suspirou. Seu avô carregou um peso grande, disse. O Zé não era caseiro, era irmão de criação dele. Cresceram juntos. Mas teve uma briga por terra, na época da divisão da herança dos bisavós. Seu avô, na raiva, num dia de cachaça, acabou com o Zé acidente. Disseram mais o corpo. Não podia ir para o cemitério público, senão a polícia viria. Enterraram ele ali mesmo, num canto do pasto. Seu avô, com o remorso, fez um pacto. Construiu aqueles túmulos todos, como uma homenagem, e disse que o Zé cuidaria deles para sempre. Só que isso não é cuidado, moço. É prisão. Eu senti o chão ceder sob meus pés. A história era pesada, suja, de uma violência familiar que eu nunca imaginara. Mas como ele está ali, como eu o vejo... Perguntei, a voz trêmula. Dona Mercês olhou para o horizonte, onde o sol começava a clarear. Almas que morrem com coisa por resolver, com raiva ou promessa, às vezes ficam. Seu avô benzeu o lugar, prendeu o espírito do Zé na tarefa de cuidar dos túmulos. É um serviço que mantém ele preso, não descansando, só cumprindo. E todo homem da família que herda a terra tem que aceitar o caseiro. Se não aceitar, se quebrar o pacto, o Zé fica livre. E há uma presa há 20 anos, quando solta, não vem em paz. Ela me deu um terço de madeira escura. Isso aqui era do seu avô, guarda. Pode ser que precise. Voltei para o sítio com a cabeça a mil. A revelação era a primeira prova concreta. Não era mais só papel. Era uma confissão oral que dava sentido a tudo, a ausência de cheiro em seu Zé, a sombra atrasada, os cães que uivavam. O pacto. Eu tinha entrado no meio de um ciclo de culpa que meu avô começou. Ao chegar, seu Zé estava no curral, olhando para o bezerro recém-nascido. Ele não tocou no animal, só observava. Eu o encarei, e pela primeira vez, vi nos olhos dele não uma ameaça, mas uma tristeza funda, uma exaustão de décadas.
Apertei o terço no bolso. Decidi que precisava ver onde ele tinha sido enterrado. Fui até o pasto, na área que Dona Mercedes descreveu. Com uma enxada velha, cavei levemente, com um coração na garganta. A uns 50 centímetros, a ferrada bateu em algo duro. Não era pedra. Era um pedaço de osso, limpo e branco, e junto, uma medalha de São Jorge enferrujada. Limpei a terra com as mãos. A medalha tinha uma inscrição atrás: Zé, irmão para sempre. A letra era do meu avô. Eu caí de joelhos na terra úmida. O cheiro do capim cortado misturazé ao cheiro de ferro velho. O rádio a pilha, que eu deixara ligado na varanda, de repente emitiu um chiado forte, depois caiu no silêncio total. A bateria tinha acabado. Guardei a medalha no bolso, ao lado do terço. O osso enterrei de volta, com um nó na garganta. A descoberta não era só sobre seu Zé, era sobre mim. Eu tinha fugido da roça, desprezado as histórias da família. Achado que minha vida na cidade era mais limpa, sem essas sujeiras do passado. Agora, o passado me agarrava pelo tornozelo. A culpa do meu avô era, de certa forma, minha também, porque eu era parte daquela linhagem que escondia mortos. Voltei para casa grande e abri o baú de novo. Revirei cada papel, cada envelope. Embaixo de um maço de recibos, encontrei uma carta, em envelope fechado, com a letra do meu avô endereçada a quem herdara a terra. Abri com mãos trêmulas. Era uma confissão escrita. Ele detalhava o acidente, a briga, o enterro às pressas. E pedia perdão. Dizia que o pacto era a única forma que encontrou para dar uma função ao espírito do irmão, para que ele não vagasse atormentado. Mas alertava, o pacto precisava ser mantido. O herdeiro deveria aceitar seu Zé como caseiro. Pagar-lhe um salário simbólico todo mês. E nunca, nunca, tentar desenterrar o corpo ou afastá-lo dos túmulos. Se isso acontecesse, o laço se romperia e o Zé buscaria a justiça da única forma que um espírito preso sabe, tomando o lugar de alguém. A carta terminava com uma data, 2003, o mesmo ano da morte. Meu avô viveu mais 15 anos com esse segredo. E morreu sem contar para ninguém da família, só para Dona Mercedes. A segunda reviravolta veio quando reli uma parte. Meu avô escrevia: eu sei que um dia alguém da família vai querer vender a terra, a cidade chama. Mas se vender, o novo dono não vai saber do pacto. O Zé vai ficar livre. E a primeira pessoa que ele vai procurar é o herdeiro que quebrou a promessa, porque o sangue chama, eu era esse herdeiro. Eu estava ali para vender. Minha ferida interna, a vergonha de ter abandonado minhas raízes, era exatamente o que me colocava em perigo. O horror não era um fantasma genérico. Era uma consequência personalíssima da minha própria rejeição. A tarde começou a escurecer de forma estranha. Uma névoa baixa subiu do córrego, coisa que não era comum naquela época do ano. As galinhas, que ciscavam livres, se recolheram ao poleiro antes da hora, em silêncio. Não houve bacarejo. Fui até a casa de seu Zé, resolvido a encarar a situação. A porta estava entreaberta. Olhei dentro. Era um cômodo só, com uma cama de tábuas, um fogão a lenha frio, e na parede, um espelho pequeno, embaçado. Seu Zé estava sentado na cadeira, de costas para mim. Eu vi seu reflexo no espelho, ou melhor, não vi. O espelho mostrava a cadeira vazia, a parede atrás. Ele não tinha reflexo, meu corpo gelou. Ele se virou devagar. Seus olhos encontraram os meus. Não disse nada. Só levantou e apontou com o queixo para fora, em direção ao cemitério. A mensagem era clara. Eu tinha que fazer uma escolha. Saí dali e fui para a cozinha. Acendi o lampião. O plano que formulei, suando frio, foi de tentar uma benção, um ritual de passagem que Dona Mercedes mencionara de leve. Precisava de uma vela benta, água do córrego recolhida na Sexta-feira Santa e dizer uma oração específica no túmulo mais antigo. Mas isso só daria passagem se eu assumisse o pacto, se me tornasse o novo guardião. Se não, seria só um gesto vazio. E eu não sabia se queria ficar preso àquela terra pelo resto da vida. Enquanto pensava, ouvi um barulho de passos no assoalho da sala. Passos lentos, arrastados, não eram meus. A lamparina tremulou, a chama baixou, ficou azulada. O cheiro de terra molhada, da mesma que cobria os ossos, encheu o cômodo. Os passos pararam do outro lado da porta da cozinha. Eu segurava o terço e a medalha, as bordas cortando minha palma. A escolha era impossível. Se eu aceitasse o pacto, seria condenado a viver ali. Ou voltar sempre, mantendo a farsa,
preso a uma culpa que não era minha, mas que se tornaria. Se eu quebrasse o pacto, vendendo a terra ou expulsando seu Zé, ele ficaria livre. E pela carta, ele viria atrás de mim. Ou pior, poderia ir atrás de alguém da minha família na cidade. Minha mãe, meu irmão mais novo. A ferida da minha ausência seria usada contra mim. Respirei fundo. A moralidade da coisa era torta. Manter um espírito em servidão eterna o liberta e arriscar uma vingança que mancharia a família de vez. Eu não era um homem religioso, mas naquela hora, as palavras da avó voltaram. A terra tem memória. Filho, ela guarda o que a gente enterra. Decidi, não ia assumir o pacto, mas também não ia quebrá-lo completamente. Fui até a porta da cozinha e abri. Não havia ninguém no corredor escuro. O cheiro de terra era forte. Caminhei até o cemitério, sob a névoa fria. As aroeiras pareciam se fechar atrás de mim. No túmulo mais antigo, do meu bisavô, ajoelhei. Coloquei a medalha de São Jorge na base da lápide. Peguei a água que tinha guardado, era de torneira, mas menti para mim mesmo que era do córrego. Aspergi um pouco. E falei baixo, não a oração que Dona Mercedes ensinou, mas uma coisa minha. Seu Zé, eu não sou meu avô, não posso te prender. Mas também não posso te soltar. Vou deixar a terra. Não vou vender. Vou deixar ela para o município como área de preservação. Ninguém vai morar aqui. Ninguém vai te perturbar. Você pode cuidar dos túmulos em paz ou não cuidar. A escolha é sua agora. Não houve resposta. A névoa ficou mais densa por um momento. Depois começou a se dissipar. Voltei para casa. Arrumei minhas coisas. De manhã, seu Zé estava no portão, como no primeiro dia. Dessa vez, ele não acenou. Sólio! E eu vi, talvez fosse imaginação, um leve afrouxar nos ombros dele, como se um peso tivesse sido redistribuído. Deixei a chave com um vizinho. Pedi que olhasse o gado até eu resolver a doação. Não olhei para trás, o custo da minha escolha. Eu não posso nunca mais vender aquela terra. E eu, que tanto desejava cortar os laços, agora sou eternamente responsável por um pedaço de chão onde um homem morto trabalha. E pior, toda vez que chega agosto, o mês da morte dele, eu acordo com um cheiro de terra molhada no meu quarto, na cidade, sem explicação. Meu filho completou 7 anos. Ele me pede para visitar a fazenda do bisavô. Eu digo que está fechada para sempre. Obrigado por assistir. Curta o vídeo e se inscreva no canal para ouvir mais histórias.